Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês de Maledite neste Maledite Day. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem. E vamos direto ao relato destas maledites, tá? Mas antes quero falar para você não esquecer de dar uma passadinha na lojaassombrada.com.br. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo também. Ok? Não se esqueça do like. E vamos lá então, direto ao relato. Deixa eu só abrir esse relato aqui. E olha só, será que vocês vão lembrar do relato anterior? Este relato é este daqui, ó. Maledite 2 me congratulou no velório do meu marido. Mas tem um relato anterior que no final ela cita essa Maledite e diz que ela ia falar um outro relato a respeito. E é este daqui. Ela diz: boa noite, Ana e assombrados. Ou bom dia, Ana e assombrados. Antes de qualquer coisa, quero agradecer por ter lido o meu primeiro relato. O nome do relato é Nessa Vida que se Paga, tá? Que foi o anterior. Vou ver se eu consigo deixar aqui para vocês. Gostaria de esclarecer um ponto. Sei que deveria ter respondido e cortado as primeiras maldades da Maledite 1 desde o começo, mas como já disse no relato, por ser de família oriental, fui educada para nunca responder aos mais velhos. Então até hoje, ao responder alguém, sou eu quem fico mal. Mas vamos ao relato sobre a Maledite 2, a que veio me congratular pela morte do meu marido. Não se preocupe, pois os nomes, caso tenha, já estarão trocados. Obrigada. Meu marido trabalhava em uma multinacional e logo que nos conhecemos, ele foi transferido para outro país. Estávamos bem no começo do namoro, 1 mês e meio. Então disse a ele que profissionalmente seria bom para ele. Então ele deveria ir. Dei meu endereço e pedi para que me escrevesse quando pudesse. Sim, escrevesse, pois foi em 1991 que isso aconteceu. Ter internet não era minha realidade. Telefone, eu teria que vender o meu rim para pagar a conta de telefone. Então o nosso namoro foi por carta mesmo. Junto com ele foi mais um colega. Nesse período que ficaram fora é que a amizade entre eles se fortaleceu até a passagem do meu marido. E onde entra a Maledite nisso tudo? Eu vou contar agora. Foi preciso fazer essa introdução, pois até a transferência para outro país tem a ver com ela. Pois bem, a Maledite trabalhava na mesma empresa como secretária em um dos diversos setores da empresa e ouviu de um colega que estava vindo ao Brasil uma pessoa que havia sido transferida para outro país e ela, que morria de vontade de sair do Brasil, fez de tudo para conhecê-lo. Como eu sei disso tudo, foi ela mesma que me contou anos mais tarde. Por sorte, não era o meu namorado, mas sim o colega dele. Me disse ela que viu ele andando pelos corredores da empresa e o abordou. Oi, tudo bem? É você que está morando nos Estados Unidos? Aceita sair mais tarde? Assim você me conta sobre lá. Ele, como era solteiro e não tinha ninguém na cidade, aceitou. Eles saíram e começaram a namorar. Mas, assim, começaram a namorar mais por insistência dela. Ele ficaria apenas 2 semanas no Brasil e logo voltaria para os Estados Unidos. A Maledite, mais que ligeiro, ao final das 2 semanas, pediu ele em casamento. Lógico que não disse a ele que a vontade dela, eu acho, era de sair do Brasil. Ele deixou uma procuração para ela fazer toda a papelada para eles se casarem. Quando toda a papelada ficou pronta, já era final de ano. Ele voltaria para o Brasil para passar o final do ano com a família que morava em outro estado. Eles se casaram nas vésperas do Natal e cada um foi passar as festas com sua família. Nesse mesmo tempo, eu estava vivendo um dos melhores momentos da minha vida. Meu namorado estava voltando de vez. Ele poderia ter ficado mais para lá, mas preferiu voltar e pediu para o amigo terminar o que foram fazer nos Estados Unidos.
E vida que segue. E pediu para o amigo terminar o que foram fazer nos Estados Unidos. Ok. Ah, tá. Para ele voltar de vez. E vida que segue. Fui conhecer a Maledite apenas no ano seguinte. Eu acho que sou mesmo muito topeira, pois eu não vi a inveja nos olhos dela. Eu sempre acredito que as pessoas são boas. A Maledite ficou esperando, crente que ia morar nos Estados Unidos. Mas então o marido dela falou que, como restava pouca coisa a ser feita, era melhor ela ficar, procurar uma casa para eles morarem, decorar, comprar o que ela quisesse para casa. Mais alguns meses e ele também regressou para o Brasil e foi transferido para minha cidade. Nesse tempo, eu casei na igreja por insistência de ambas as famílias. Tive minhas filhas e vida que segue. A Maledite casou apenas no civil. Também teve suas filhas. Nossas filhas nasceram bem próximas uma das outras. A filha mais velha dela é um mês mais velha que a minha filha mais velha. E a filha mais nova dela é um mês mais nova que a minha filha mais nova. Como eram as 4 de idades bem próximas, elas cresceram juntas. Mas cada vez que nos encontrávamos, ela ficava comparando as filhas dela com as minhas. Eu sempre fui contra ficar comparando, pois cada um tem sua personalidade, cada um é cada um, né? Eram comparações do tipo, minha filha é mais nova que a sua, mas é mais alta. Minhas filhas estão fazendo balé, natação, Kumon, informática, terapia. Sim, Ana, e assombrados, ela fazia as filhas fazerem tudo isso quando ainda estavam no ensino fundamental. Eu só virei e falei que as minhas vão para a escola, chegam em casa, almoçam, fazem a lição e vão brincar. Porque criança tem mais é que correr, jogar bola, andar de bicicleta, brincar de boneca. Eu não ia sobrecarregar as minhas filhas novinhas assim, pois quando precisassem estariam estafadas. Sim, encher uma criança de atividade muito cedo, eu acho que estressa. E quando ela precisa ficar estressada, que é na época do vestibular, a criança não aguenta mais. Ela então chamou suas filhas e foram embora. Eu dei de ombros, só disse a minha opinião. Outra ocasião, ela me ligou para falar que as filhas... Em outra ocasião, ela me ligou para falar que as filhas, com então 7 e 6 anos, iriam viajar sozinhas para a casa da madrinha, que iriam de avião. Dei os parabéns, disse que as meninas iam se sentir importantes por terem toda essa responsabilidade em viajarem sozinhas. Passados 2 dias, ela me ligou dizendo que havia dado a cada uma, acho que isso ela contou lá no outro relato, tinha dado a cada uma R$600 para comprarem besteirinhas e elas estavam pedindo mais, pois já havia acabado o dinheiro. Do outro lado da linha, eu perguntei se ela sabia que existia muitos pais de família que tinham bocas para alimentar com apenas um salário mínimo, que na época era de R$136. Que se fossem minhas filhas, eu não teria dado mais nem R$50 para gastarem juntas. Só ouvi o sinal de tu quando desligam o telefone na tua cara. Eu fiquei um tempo sem falar com ela. Confesso que não fez falta. Eu sou uma pessoa tranquila, que gosta de ficar na minha. Nossas filhas estudavam na mesma escola e a vida toda ela comparava a filha dela com a minha. E eu falando que não era legal para a filha dela ela fazer isso. Então um dia ela ligou para se vangloriar que o professor de Kumon de matemática da filha disse a ela que a filha já estava resolvendo problemas de nível superior, que era mais inteligente que a minha, que isso, que aquilo outro, eu só dava os parabéns. Passado um mês, minha filha chegou em casa falando que a Maledite fez um escândalo na coordenação da escola, pois onde já se viu a filha dela, que já resolvia questões de matemática de nível superior, tirar 2,3 na prova, acho que é isso, e a minha filha tirar 8,6, sendo que ela não fazia nada, só ia para a escola. Eu falei para minha filha não ligar para isso e parar. Eu falei que era para minha filha não ligar para isso e dar apoio à amiga dela.
pois essa sim deveria estar sofrendo diversas cobranças da mãe. Bom, chegou a formatura das mais velhas, né? Ela me ligou para fazer questão de dizer que gastou quase R$ 1.000 no vestido da filha, que marcou um dia de formanda num salão famoso daqui. E eu disse, que chique, se estão podendo gastar assim, ok, né? Que bom. O vestido da minha filha tinha custado R$ 80 e a make ela mesma ia fazer em casa. No jantar da colação, fomos cumprimentá-los pela formatura da filha também. A filha dela estava com um vestidinho marrom, bem comum, parecia o cogumelo do Mario Bros, sabe? Um vestidinho marrom. Quando a Maledite viu a minha filha, terminou de cumprimentar e foram embora. Nem esperaram para jantar. Eu nem liguei. Passado um tempo, ela me procurou de novo, pois disse que estava angustiada e precisava de alguém para conversar. Ok, fui na casa dela. Então ela me disse que não amava o marido e que tinha visto o primeiro amor da vida dela, mas que na época ela não ficou com ele, pois ele era pobretão. Que lindo, né? Quando o viu, disse que o coração dela acelerou, que todas as lembranças vieram, que era para ter sido com ele que ela deveria ter ficado. Que pesquisou sobre ele e descobriu que hoje ele era dono de um hospital no interior do estado. Eu só disse a ela que se ela amava mesmo ele, deveria ir lá e falar a ele, mas poderia ser que ele não sentisse mais o mesmo, afinal muito tempo havia passado. E que se caso vocês resolvessem ficar juntos, se eles resolvessem ficar juntos, que ela deixasse o marido dela livre para tentar ser feliz também. Passado algumas semanas, ela me ligou. Marcamos um café com a família toda, junto, e antes de ir embora, ela me chamou para o quarto para contar que foi lá falar com ele e que havia sido horrível, que ele a tratou com frieza, chamando-a de interesseira, pois quando ele era pobre, ela o menosprezou, e agora que ele tem uma boa condição financeira, ela quer ficar com ele? Foi nesse dia também que eu dei a ela uma faca de cerâmica de presente. Juro que não foi por maldade nem nada, e sim porque eu havia comprado 2 e dei uma para ela. Guarde esse detalhe. Perguntei então a Maledite o que ela faria, uma vez que me disse que não amava mais o marido. Ela falou que estava decidida a se separar do marido. E eu disse ok. Mas conversem antes para ver como farão, pois vocês têm as meninas, né? Eu não fiquei sabendo o resultado diretamente por ela, mas pelo meu irmão. Na época, o marido da Maledite estava prestando um trabalho para o meu irmão e ele comentou que a Maledite queria se separar, pois não o amava mais. Disse a ele que era para ele ir embora, voltar para o estado onde ele morava com sua família, para ir morar com a irmã dele. Ele, muito calmamente, disse então: "Você quer se separar, certo? Ok, só que quem sai é você, pois a casa e o carro quem comprou fui eu. Esqueceu que nos casamos com separação de bens?" O marido dela disse que ela ficou bem quietinha e boazinha desde então. Eu só fiquei calada. Eu vou fazer o quê? Mas, passado quase 1 ano, nossas filhas já não estudavam mais juntas. Não nos víamos mais com tanta frequência, graças a Deus. E ela me liga, assim, do nada, e começou a falar. "Você ficou falando para as minhas filhas que eu queria me separar do meu marido? O que você pretende fazer? Tá louca? Eu nunca quis me separar. Eu amo meu marido e não quero mais que você me ligue." Detalhe, eu nunca liguei para ela. Aliás, esse é um grande mal. Eu nunca ligo para ninguém, mas é meu jeito. Então tá, né? Já que ela não quer mais que eu a procure, para mim tanto melhor. Perguntei às minhas filhas se elas haviam dito alguma coisa para as filhas da Maledite e elas negaram. Nesse tempo todo, sempre que havia um desentendimento entre eles, eu e meu marido entrávamos com panos quentes na situação, pois ela só criticava tudo que o marido fazia.
O marido nunca reclamou dela pra nada. Nunca ouvi nem ele reclamando que ela gastava mais dinheiro do que ele ganhava. Até que meu marido faleceu e a Maledite me congratulou por ter ficado viúva, pois assim poderia fazer o que quisesse da vida. E até hoje eu fico estarrecida com isso. Ano passado, meu pai faleceu. E como fazia anos que não tinha mais contato com a Maledite, para mim era assunto do passado. Sabe, Ana e Assombrados, eu acho que muitos vão concordar. Existem pessoas que entram na nossa vida para alegrar, outras para nos ensinar, alguma lição, e outras que damos bênção quando se vão. Mas voltando ao relato, em pleno velório, quem me aparece? A Maledite. Disse que veio dar um abraço na amiga e que também tinha perdido a mãe recentemente, mas que não poderia ficar, pois tinha muitas coisas para fazer. Agradeci e deixei ir embora. Recentemente, minha filha caçula disse que a filha caçula da Maledite entrou em contato com ela por uma rede social, falando que a mãe dela está muito mal por minha causa. Que a Maledite sempre foi muito minha amiga e que toda vez eu fazia alguma maldade para ela, que ela sofria pois não queria ver a mãe triste assim, vendo implorar migalhas da minha amizade. Lembram da faca? Só depois vi que uma das coisas para cortar uma amizade é dar a outra pessoa uma faca de presente. Caso você não queira cortar a amizade, a pessoa tem que comprar a faca de você, um pagamento simbólico. Segundo o relato popular, eu só sei que deu certo. Ana e Assombrados, sei que ficou longuinho, não tem nada de sobrenatural, mas a inveja é forte. Sei que muitos irão questionar meu posicionamento, mas acredito que tudo volta. É nessa vida que se paga. Estamos aqui para nos tornarmos pessoas melhores e pessoas assim você acha que adianta ajudar? É isso. Mandarei mais relatos em breve sobre estrada, casa mal assombrada, milagres e guardiões da minha casa. Ana, de tanto você chamar Adilson A. Silva, sempre que eu vejo o nome Adilson, adivinha como eu falo? Beijos a você, Ana, para P, Vitória, Matheus e todos os assombrados. Um beijo para você. Eu achei... Essa não é a mesma Maledite do outro relato? É que tem bastante coisa que ela contou nesse que ela já tinha contado no outro, né? Bom, mas aqui ela deixou mais claro um pouco a vida dessa Maledite aí, dessa outra Maledite. Que acho que... Gente, agora eu fiquei confusa. Vou ver se eu deixo aqui para vocês. Mas a vida dessa Maledite que realmente a congratulou no velório aí do marido e ficava comparando as filhas e o interesse dela. Ela só casou com esse cara porque ela queria morar nos Estados Unidos. Deixou o verdadeiro amor porque era pobretão. Só que agora o verdadeiro amor é dono de um hospital e o marido que ela achou que ia viver nos Estados Unidos, como se também se viver nos Estados Unidos é sinônimo de riqueza e não é, né, em qualquer outro país, mas achou que ia viver lá, no fim casou para viver aqui, ou seja, foi tudo através de interesse no fim, né? A pessoa fica sempre querendo ser mais, ter mais, mostrar mais, vive infeliz e só se dá mal, né? Bom, e este foi o relato. Espero que tenham gostado. Um beijo para vocês e a gente se vê logo mais no próximo relato. Beijos e fui!